Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de dar continuidade e prosseguimento, convido vocês a se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje eu quero estar aqui produzindo uma reação mediante um argumento apresentado por uma determinada pessoa, conhecida normalmente ali como é chamada como Scania. Ele faz parte ali do canal, do grupo ali da Multiversal. Segundo ele, recentemente, é um argumento levantado por ele e apresentado. Ele disse, no caso, né, que é referente ao texto de 1 Coríntios 11:20, quando aparece ali, no caso, dentro do texto grego, a palavra ali, o termo kyriakon, no formato de um adjetivo, proveniente ali de kyriakos, segundo, no caso, nos identifica, no caso, e nos informa o léxico de Tyre, tendo o significado básico ali de Senhor. Segundo ele, mencionou que no texto de 1 Coríntios ali, 11:20, quando faz referência, no caso, à ceia do Senhor, está fazendo referência ali, no caso, à ceia do imperador. Do imperador. Será que, de fato, no caso, esta proposta levantada por ele está correta, mediante as próprias obras que ele apresentou como fundamentação do seu argumento? Bem, sobre isso eu quero estar aqui trazendo algumas considerações referente ao argumento apresentado por ele. Dando continuidade no assunto, então, conforme vocês podem ver na descrição desta imagem aí que está contida na tela desse vídeo, vocês podem ver que temos aí o texto grego e também a tradução no português. Aí nós temos essa palavra grega ali que está sublinhada, que é o termo grego kyriakon, que aparece no formato de um adjetivo no texto grego, de 1 Coríntios 11:20, e o seu correspondente sublinhado, no caso, na tradução no português, que é Senhor. Partindo desse pressuposto, no caso, esse cidadão aí, o Scania, ele colocou algumas obras, ele apresentou, no caso, para fundamentar o seu argumento, no caso, né? Referente que é a ceia do Senhor em 1 Coríntios 11:20, na verdade, é a ceia do imperador. E, para ser objetivo aqui, no caso, eu quero estar fazendo aqui, no caso, um comentário respectivo no que diz, como nessas obras apresentadas por ele. Referente à fala de Deisman, no caso, na descrição das imagens mencionada por ele, diz assim, né, que este termo pertence ao imperador, né, segundo Deisman. Não é uma palavra bíblica ou eclesiástica. É encontrada nas inscrições de papiros. João e Paulo tomaram emprestado. No caso, este termo grego, né? Então, de modo objetivo aqui, em momento algum, nós vemos Deisman fazendo menção e citação, no caso, que este termo grego, em 1 Coríntios 11:20, faz alusão, no caso, ou é aplicado, no caso, ao imperador. Simplesmente o que ele diz é que João e Paulo tomaram emprestado. É a forma mais próxima, no caso, que ele chega do texto de 1 Coríntios 11:20. Mas Deisman não faz em momento algum alguma afirmativa referente a isso. O que eu tenho a dizer sobre isso, no caso, que a descrição das 4 primeiras imagens que eu logo vou colocar à disposição aqui para vocês mesmos verem, com a tradução já no português, vocês podem vocês mesmos perceber que em momento algum Deisman faz uma citação, no caso dizendo, olha, aqui no texto de 1 Coríntios 11:20, este termo grego, kyriakon, faz referência, no caso, ao imperador César. Ou dizendo, tipo assim, aqui no caso não é a ceia do Senhor, mas a ceia do imperador César. Em momento algum vocês vão ver, no caso da descrição das imagens que vai aparecer aí, no caso, na tela deste vídeo. E detalhe, as 4 primeiras imagens das 4 primeiras obras é as que foram usadas por ele. As últimas 3 imagens, no caso, são obras, no caso, apresentadas por mim mesmo, que eu mesmo busquei, traduzi e coloquei aí para que vocês possam ver. E eu já posso dizer aqui, no caso, que da seguinte forma, que pelo contrário, vocês vão ver que os léxicos mencionam, no caso, que este termo kyriakon, dentro do texto de 1 Coríntios 11:20, e inclusive também em Apocalipse, no caso 1:10, não faz aplicação, no caso, ao imperador César, mas faz aplicação, no caso, ao Senhor Jesus.
Então ali ceia do Senhor, no caso, faz referência à ceia do Senhor Jesus mesmo e não à ceia do imperador. O que eu vejo aqui que foi uma forçação de barra da parte dele. O fato de um termo ser usado dentro do contexto secular e aplicado ao imperador não significa que também agora nos textos, onde aparece no texto grego, vai fazer também alusão, no caso, ao Senhor Jesus. Até pelo fato que vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, no Antigo Testamento nós temos o substantivo masculino plural Elohim, que é aplicado também a autoridades, a juízes, mas também é aplicado a Deus. Agora, se eu querer dizer que o simples fato do substantivo Elohim ser aplicado a juízes, no caso, a um juiz, então quando for aplicado à divindade de Israel, ao Deus de Israel, então ali também vai estar fazendo alusão e menção, no caso, ao determinado juiz que em outro contexto é aplicado. O que eu vi aqui foi simplesmente uma forçação para tentar, no caso, trazer o pensamento, no caso, dentro daquilo que ele propõe e defende. Simplesmente, basicamente, isso. Dito isso, então, eu vou deixar aqui agora as imagens, no caso, para que vocês mesmos possam estar vendo, no caso, referente ao conteúdo apresentado por elas. Conclusão. Conforme vocês puderam presenciar aí e ver no caso, não somente no comentário e na fala de Deisman, mas eu esqueci de mencionar também de antemão, nem no léxico apresentado por ele, e nem também no comentário de Champlin aí mencionado por ele. É claro que aí eu apresentei a descrição da imagem de 4 obras, no caso que ele usou. Se eu não estou equivocado, ele usou mais 2 também ainda, fora essas 4, mais 2 ou mais 3. Mas vocês podem procurar o conteúdo do vídeo dele, vocês vão ver que na descrição de nenhuma das imagens, no caso, é mencionado e afirmado que o texto de 1 Coríntios 11:20, quando aparece ali o termo grego kriakon, faz alusão e faz menção, no caso, ao imperador César. Como eu disse de antemão, não vai ver nenhuma obra dizendo assim, ó. Por exemplo, vou fazer uma citação aqui. O texto de 1 Coríntios 11:20, no caso, aqui a palavra Kyriakon faz menção ao imperador César. Ceia do Senhor, aqui no caso, é ceia do imperador. Algo tipo neste formato. Vocês não vão ver em momento algum. Simplesmente foi uma manipulação deste termo grego, o que eu vejo, no caso, para tentar ali fortalecer e fundamentar a ideia proposta por ele. Então, basicamente, o que eu queria concluir nessas palavras era isso. Vocês puderam ver aí, no caso da descrição das imagens apresentadas, que, pelo contrário, o que mostra aí, no caso dos léxicos aí, no caso, e dicionários, é dito e afirmado que o termo Kyriakon, dentro do contexto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 20, ali, referente à ceia do Senhor, no caso, faz referente à ceia do Senhor Jesus, e não à ceia do imperador César. Então, basicamente, o que tinha para compartilhar com vocês nessa ocasião era isso, pessoal. Deus abençoe as nossas vidas e até um próximo vídeo.